todos dizem ser feitos filhos de Deus. Já pensou se alguém te para na rua e diz: você é o meu pai? Como que você se sentiria? Qual seria a sua reação? O que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto? É a respeito disso que nós vamos falar, a respeito dos filhos de Deus e os filhos do diabo, em nosso canal Derrubando Raciocínios. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje com esse tema bastante polêmico: filhos de Deus ou filhos do diabo? De quem somos filhos? Aleluia, louvado seja Deus. E é à luz da Bíblia que nós vamos ver o que a palavra de Deus ela nos ensina a respeito desse tema. Mas antes de dar início a esse estudo, eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, deixa o seu joinha em cada um deles. Aleluia, vá assistindo. Aleluia, e vai dando o joinha aí, vai dando o seu like. Glória a Jesus. Quanto mais visualização, quanto mais joinha, o YouTube, ele mesmo faz a questão de propagar os nossos trabalhos. E assim estaremos atingindo o maior número de pessoas possível. E nos comentários tenha liberdade, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de abordar um assunto polêmico para que juntos nós possamos, aleluia, louvado seja Deus, aprender a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. E com o tema de hoje, filhos de Deus ou filhos do diabo, nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, no seu capítulo 3, versículo 7 ao 10, que diz a palavra de Deus assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. E nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama ao seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, lemos um texto aqui bastante conhecido de quem lê a Bíblia, que nos diz a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, que quem pratica a justiça é justo. Eu gravei um vídeo aí a respeito das 3 classes de pessoas, eu vou deixar aqui nos cards. Aleluia, você dá uma conferida lá. Aleluia, porque nós aprendemos que o dia que tiver um justo aqui, Deus leva para si. O dia que tiver um santo aqui, Deus leva para si. O dia que tiver um perfeito aqui, Deus leva para si, para que ele não se contamine. Mas isso não para de heresias, e nesse vídeo que eu estou deixando nos cards aí, você vai entender o porquê se torna uma heresia. Pois bem, e João aqui nessa epístola, ele nos fala que quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aleluia, louvado seja Deus. E quem comete o pecado é do diabo. Aleluia, louvado seja Deus. Olha que coisa séria. Aleluia. Todos abrem a boca e dizem: eu sou filho de Deus. Imagine você andando pela rua e alguém se depara com você, mexe com você e diz: você é o meu pai. Como que você se sentiria? Assustado, não é? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você acha que com Deus é diferente? Aleluia, louvado seja Deus. O texto bíblico lá no livro de Mateus vai nos revelar que para aqueles que cometem iniquidade, o próprio Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, se você me abrir a boca e falar que todos somos criaturas de Deus, nós vamos aceitar, porque realmente todos os homens, todos os seres humanos foram criados por Deus. Mas filho é diferente. Quer ver uma prova disso? Aleluia, louvado seja Deus. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 1, versículo de número 11 e 12. Olha só que o texto bíblico nos mostra.
Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Observa que passa a ser filho adotivo quando recebe o Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Se você não ainda recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não é filho. Você é simplesmente uma criatura. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você que está diante de um apelo e rejeita reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, automaticamente você está cometendo um pecado. E o texto oficial que nós lemos diz que quem comete o pecado é do diabo. Aleluia, louvado seja Deus. Porque o diabo peca desde o princípio e para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quer dizer, ele quer se manifestar dentro de você. Aleluia, louvado seja Deus, para destruir o pecado da sua vida. Aleluia. E mais embaixo ele diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou na sua tradução está dizendo, aleluia, que aquele que é nascido de Deus não peca. Aleluia. Porque, aleluia, a semente de Deus está nele. Eu te pergunto, que semente seria essa? Aleluia, Lucas capítulo 8, verso 11. O texto bíblico vai nos dizer que a semente é a palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus dentro de você, automaticamente você não peca. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Aleluia, eu costumo ensinar na igreja, amados, que Deus ele deixou duas armas poderosíssimas. Aleluia, louvado seja Deus, dentro do ser humano. Aleluia, contra o pecado. Aleluia, sabe quais são as duas armas? A primeira, a palavra de Deus. O salmista Davi, no Salmo 119, e o versículo 11, ele diz a palavra de Deus que escondi a palavra em meu coração para não pecar contra ti. Você com a palavra de Deus escondida dentro de você, você não peca. Aleluia. Outra coisa que o Senhor Jesus deixou dentro de nós para que não pecássemos, aleluia, foi o Espírito Santo. Porque a função do Espírito Santo está escrito no Evangelho de João, que é nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ele deixou essas duas coisas, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Aleluia, quando você está para pecar, aleluia, automaticamente o Espírito Santo vai dizer, olha, você não pode fazer isso. Mas aquele que não é filho de Deus, amado, automaticamente ele peca desenfreadamente, é algo natural. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Ser filho de Deus exige algumas qualificações. Porque Deus não tem filho, aleluia, pecador. Aleluia, louvado seja Deus. Você quer uma prova dessa? Uma das características que precisa para ser o filho de Deus? A primeira nós vemos aí no Evangelho de João que você precisa, aleluia, receber a Jesus como Salvador da sua alma. Nós vamos para a segunda em Mateus capítulo 5, verso 9. Mateus capítulo 5, verso 9, a palavra de Deus nos diz assim: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha só, segunda característica para você ser um filho de Deus, ser pacificador. O que é ser pacificador? Promotor da paz, amado. Onde você tiver a guerra, que você pôs o seu pé, você tem que transmitir ali a paz. Mas tem pessoas que entram dentro das nossas casas que atribula tudo. Aleluia. Mas lembre-se que você serva do Deus Altíssimo, você que realmente é filho do Deus Altíssimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você deve dominar o ambiente que você está. Onde você está, tem que habitar a paz. Louvado seja o nome do Criador. Mas, irmão Donizete, todos nós somos filhos de Deus. Negativo. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, verso 16. Aleluia, louvado seja Deus. Diz o texto bíblico da seguinte maneira: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a palavra diz filho unigênito, está falando filho único.
Nenhum de nós, seres humanos, éramos filhos de Deus. Passamos a ser filhos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, depois que entregamos as nossas vidas a Jesus. Caso contrário, não é. Aleluia, somos filhos de quem então, irmão Donizete? Filhos da desobediência, filhos da ira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver o que o fariseu disse a respeito desse assunto? Aleluia, abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 8 e versículo de número 37 ao 44, que diz assim, aleluia, Jesus disse assim, sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Verso 38, eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Respondeu eles, nosso pai é Abraão. Disse Jesus, se fosse filho de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Verso 40, todavia procurais matar-me, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, temos um por pai que é Deus. Disse Jesus, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaria, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Louvado seja Deus. Observa, queridos, que os fariseus queriam contestar com Jesus, dizendo que ele tinha um por pai que era Deus, procurando matar a Jesus. E Jesus os repreende e diz, se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam. Aleluia, louvado seja Deus. No Evangelho de João aqui, aleluia, capítulo 14, verso 23, o texto bíblico vai dizer que se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viveremos para ele e nele faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Essa palavra que eu ouvi não é minha, mas do Pai que me enviou. Quer dizer, se você ama a Deus, aleluia, como os fariseus não amavam, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, você tem que guardar a palavra de Deus, é a prova de que você o ama. E se você o ama, você realmente é filho. Aleluia, louvado seja Deus. Caso contrário, vive uma vida de mentira. E a palavra está nos mostrando aqui em João, capítulo 8, verso 44. Aleluia, que Satanás, ele é o pai da mentira. Portanto, quem mente, amado, é filho dele e já era. Não tenho que dar volta aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra ela é clara e objetiva. Louvado seja Deus. Nem todos são filhos de Deus. Todos foram criados por Deus. Todos são criaturas de Deus. O único filho legítimo de Deus, aleluia, louvado seja Deus, era Jesus Cristo. Mas ele vem abrindo acesso para que todos que o receber serão feitos, serão chamados filhos de Deus. Mas vamos correr ao porquê do tempo. Abra sua Bíblia comigo, na carta de Técio aos Romanos, aleluia, no seu capítulo de número 8, verso 14 ao 17, que diz assim a palavra de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Você está vendo aí? Aleluia! Os que são filhos de Deus, mas uma qualidade, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Você nem conhece o Espírito de Deus? Primeiro, o Evangelho segundo escreveu João está nos mostrando lá o texto, que o Espírito de Deus que o mundo não pode receber. Na Epístola de João está nos mostrando também que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia, então a palavra é clara. Nem todos
são os filhos de Deus. Para ser filho de Deus, primeiro, receber Jesus como Senhor da sua vida. Segundo, ser pacificador. Aleluia. Terceiro, aleluia, ser guiado pelo Espírito de Deus. Caso contrário, não é filho. Louvado seja Deus. Mas quer mais um texto bíblico que comprova isso? Abra comigo a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 3 ao 7, que diz assim a palavra de Deus. Assim também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais escravo, mas filho. E se és filho, és também feito herdeiros de Deus. Antes, porém, quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Olha que texto tão claro e objetivo. Aleluia. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Aleluia, nascido de mulher, sob a lei. Glória a Jesus, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quer dizer, somos filhos adotivos, não somos filhos legítimos. Glória ao nome do Senhor para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, é por esse motivo que nós entendemos aí o que o escritor do livro dos Hebreus, confere comigo lá, aos Hebreus, capítulo de número 12, louvado seja Deus para sempre, versículo de número 6 ao 8, aleluia, que diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus os trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Se, porém, estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Sabe o que é um bastardo? Bastardo quer dizer um filho sem pai. Aleluia. Então o texto é claro e objetivo quando nos mostra aqui dizendo, aleluia, que se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois bastardos. Olha como a palavra é clara e objetiva. Aleluia, se você ainda não é filho de Deus, eu quero te dizer que Ele está de braços abertos, aleluia, para te receber como filho. Basta você primeiro reconhecer que você é um pecador. Segundo, se arrepender dos seus pecados. Aleluia, entregar-se a Jesus, o único e suficiente Salvador da tua alma. Aleluia, louvado seja Deus. E pode ter certeza que Ele vai te receber de braços abertos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas apenas essa ideologia de que somos todos filhos de Deus, aleluia, não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então o texto ele é claro e objetivo, amado. Aleluia, em fazer essa diferenciação dos filhos de Deus e daqueles que não são filhos de Deus. Por isso que o apóstolo João, aqui na primeira carta, no seu capítulo 3, verso 1 ao 3, diz assim: vede com grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Aleluia. Você viu aí? Glória ao nome do Senhor. Se você tem essa esperança de ser um filho de Deus, aleluia, você precisa ser purificado como Ele é puro.
Você encontra iniquidade em Jesus? Você encontra impureza em Deus? Você encontra injustiça nele? Por que você quer ser o injusto, impuro? Porque você é considerado ainda um pecador. Aleluia. O texto é claro e objetivo que é nisto, aleluia, no texto que nós lemos oficialmente aqui, em 1ª Epístola de João 3:10, e nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aleluia. Nisto o que, amado? A diferenciação da justiça para o pecado. Se você é um pecador, Deus não tem filho pecador. Mas, irmão Donizete, você não é pecador? Eu fui pecador. Mas quando reconheci que era um pecador e me entreguei a Jesus, Ele me fez justo. Hoje eu preciso praticar justiça. Eu preciso caminhar nas pisadas dEle, servir a Ele em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja Deus. E não basta apenas dizer que sou filho de Deus. Aleluia. Eu devo fazer aquilo que Ele me ensinou a fazer. É tanto que aqui ainda na epístola, aleluia, de João, no seu capítulo 2 e o verso 6, a palavra diz que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha para os seus passos, olha como você está caminhando. Porventura, do jeito que você anda fazendo, é a forma que ele fez no seu percurso terráqueo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, existe essa diferenciação. Nem todos são filhos de Deus. Glória ao nome do Senhor. Reconheça então, você que ainda não é, você que ainda não serve a Deus, você que ainda não trilha os caminhos do Senhor com zelo, amor e fidelidade, passa a trilhar. Ele quer te receber como Senhor da sua vida, Ele quer te receber como filho, Ele quer te, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Ele quer te adotar como filho dele. Louvado seja o nome de Jesus. Caso contrário, amado, você vai ser simplesmente filho da ira. Porque o pecado quer dizer errar o alvo. E quando você erra o alvo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, faz com que Ele se ire com você. O pecado provoca em Deus ira. Aleluia, cheira mal nas narinas de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. E a palavra é clara e objetiva. Aleluia, louvado seja Deus. Que para ser um filho de Deus, você deve, aleluia, louvado seja Deus, receber o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Louvado seja Deus. Então que Deus os abençoe, que o Espírito Santo, Ele venha falar melhor aos vossos corações. Mas ainda peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Aleluia, compartilhe em suas redes sociais. Aleluia, e nos comentários aguardo você para abordar o assunto dos próximos vídeos. Portanto, que Deus abençoe. Aleluia, louvado seja Deus a sua audiência e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.